Porque a Polícia Federal deflagrou ontem a 4ª fase da Operação Última Milha. Eu adorei esse nome, né? Muito bom. Ai, os nomes são sempre Não, maravilhosos. é Última Milha porque o programa israelense era First Mile. Isso. Então esse é a Última Milha. E justamente como eu falei, Última Milha que investiga o esquema de espionagem ilegal da ABIN na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram cumpridos 5 mandados de prisão contra ex-servidores e influenciadores digitais, além de 7 mandados de busca e apreensão. Além disso, Xandão, ministro Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da operação, revelando para o Brasil inteiro o que os investigadores da Polícia Federal já descobriram. E é bem grave. Porque uma das coisas que vieram à tona foi a tal lista de pessoas que eram ilegalmente espionadas utilizando a estrutura da ABIN. E ela inclui jornalistas, inclusive membros dos 3 poderes, além de autoridades estaduais, servidores. Gabriel, por favor, os espionados. Vamos colocar na tela primeiro, então, os espionados do judiciário, porque eu separei A por gente poderes. setor. É isso. Adorei, para organizar. Por categorias. Gostei. Então, aí, quem a ABIN paralela espionava do judiciário, que saiu ontem, né? São muitas pessoas. Os nomes que a gente está trazendo hoje são os que foram divulgados ontem, com comprovação da Polícia Federal. Então, entre os membros do judiciário, a gente tem aí como espionados os ministros Alexandre de Moraes, o Xandão, o Dias Toffoli, o Luiz Roberto Barroso e o Luiz Fux. Todos, então, ministros do Supremo. Ok. A nossa próxima tela são os espionados do Legislativo. E quem é que tá aí? O presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-deputado Jean Willis. Isso que eu ia falar, que o Jean ainda era alguma coisa no governo Bolsonaro? Ele se licenciou, né? Logo que ele foi reeleito. Mas só que não precisava... O marido do Glenn Greenwald, esqueci agora. Faleceu, né? Davi alguma coisa, Então, Jean Willis, a ex-deputada Joyce Hasselmann, que hoje virou coach de emagrecimento, o deputado Davi Miranda, Boa. O deputado Kim Kataguiri, que é pré-candidato a prefeito aqui em São Paulo, e o ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Pois bem. Certo. Ok. Nós ainda temos desculpa, perdão o erro aí, gente, ficou espionados do judiciário, a culpa é minha, mas era ainda do legislativo, porque do outro lado do Congresso, os espionados foram os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. Não por acaso, gente, aquela força-tarefa da CPI da Covid. Esse quarteto causou muito Isso no que eu ia governo falar, a galera Bolsonaro. que bateu muito. Como a gente falou com essa gente, né? A gente conversava com esses caras. Assim, ó, era segunda Omar, terça Randolfo, quarta Alessandro É Vieira. bom que a agenda já estava fechada. Sempre. Quase isso. Eles fizeram o diabo dessa CPI, no bom sentido, até porque as conclusões foram bacanas, apesar de que não houve punição para ninguém. Aí a gente vai para o executivo. Os espionados do Poder Executivo foram o ex-governador aqui de São Paulo, João Dória, os servidores do IBAMA, Hugo Ferreira Neto Loss, por causa da rebanho. Né? E Roberto Cabral, e os auditores da Receita Federal, Cristiano José Paes Leme Botelho. Nossa, esse é filho de barão, né? Paes Leme Botelho. O Kleber Homem da Silva, que não é primo da Cecília por um acaso, e o José Pereira de Barros Neto. É mentira, tá, gente? É que meu nome também é Homem de Carvalho. Os homens são vários. Tem Homem de Lima, Homem de Faria, Homem de Melo. O meu é Homem de Carvalho. Tem nada a ver com esse senhor. E aí, gente, nós temos também os jornalistas espionados ilegalmente. Tinha gente que estava rezando para estar nessa lista. E que deve estar se mordendo de não estar, né? A gente tem, então, a colunista da Folha de São Paulo, uma das jornalistas mais relevantes do Brasil, a Mônica Bergamo. Tem também a jornalista Vera Magalhães, que é apresentadora do Roda Viva, colunista de vários jornais. Também, da CBN. Globo. Isso. Que é também uma grande jornalista e que batia muito no governo Bolsonaro. Temos o Luiz, não é? Luiz Alves. A Luiz Alves Bandeira, é isso. isso. E o Pedro César Batista. Essa foi a leva de pessoas que a gente descobriu ontem que estavam, sim, sendo espionadas pela BIM paralela. Só antes de seguir aqui, gente, seguir jornalista é das coisas mais sérias que tem, porque óbvio, né?
São as pessoas que divulgam informações, como a gente viu o Wilson Lima. Mas seguir essas pessoas especificamente não quer dizer, porque elas batiam no governo. Não. É porque são pessoas que têm no telefone e no WhatsApp contato com todos os políticos. Então, são pessoas que têm muitas fontes, como a gente fala. Então, investigar essas pessoas não é tanto por essas pessoas, mas pelo o que elas podem Por exemplo, gerar de conversa. Como a gente estava falando agora sobre o caso do Wilson Lima. Espionar o Wilson Lima pelas ameaças que ele poderia representar o governo não faz sentido. Isso. Mas alguém certamente mandou essa informação para o Wilson Lima e isso em algum lugar do telefone dele está presente. Então, é nesse sentido. O que eu não considero que seja o caso, por exemplo, do Pedro César Batista, que não é um jornalista, para começar, é um escritor, uma figura muito engraçada. E desconhecido, né? Mas só que ele era o quê? Militante. Ele era militante e já tinha sido assessor de imprensa no Congresso, na Câmara. Devia ter uns contatos, assim, e ele falava muito contra o Bolsonaro. Então, não é que tinha relevância, mas ele poderia gerar algum conteúdo interessante para que a oposição batesse. É isso. E uma coisa também que está virando uma chacota, não sei se vocês estão acompanhando, no mundo dos podcasts, foi a investigação para eles descobrirem quem são os responsáveis pelo Medo e Delírio. Que na chamada do Medo e Delírio já fica, sei lá, uns 5 minutos. Beijo, Pedro Daltro. Gente, é só ouviu ali 5 minutos é o suficiente para saber quem faz só aquele podcast. Miraram no James Bond e acertaram no professor Bugiganga. É isso, gente. Professor Bugiganga, que é muito mais elegante que qualquer coisa que aconteceu aí nessa BIM paralela. Não estamos querendo diminuir a gravidade da coisa. Você está usando ferramenta institucional pública para brincar de espionar quem você não gosta para gerar conteúdo para suas redes sociais. Porque eles não estão preocupados em fazer licitação de comunicação digital. Eles já davam conta do recado sozinho de dentro do palácio, né? Segundo investigações. Exato. Mas, bom, diante do exposto dos nomes ali colocados, por onde podemos começar? Eu acho que antes da gente avançar na notícia de fato, Gabriel, vale dizer aqui que uma imprensa livre é um dos pilares de sustentação de qualquer pedaço de chão que se diga uma democracia, um regime onde todos possam falar. A espionagem ilegal de jornalista é coisa que ocorre nos regimes mais perversos, autoritários e sanguinários do planeta. De Cuba, Rússia, China e Arábia Saudita. Isso. Não é algo típico e menos ainda digno da maior democracia da América do Sul. Pelo menos não desde 1985, que para muita gente parece que não aconteceu. Pois né? Uma coisa incrível. Ou que lamenta, né, a abertura democrática do Brasil. Isso. Tem louco pra Tem que tudo. deixar tudo escondidinho. Isso. Olha, tem muita coisa que vale o destaque nessa história toda. Mas para começar, além dessa lista de peixes grandes, a APF também observa no relatório que foi divulgado ontem que a ABIN agiu para monitorar pessoas envolvidas em investigações contra os filhos do ex-presidente Bolsonaro. E foram 2 vezes. Em relação àquela investigação contra aquele filho belíssimo do ex-presidente, o Jair Renan, aquela figura linda, a PF identificou que a ABIN espionou o ex-sócio dele, Alain Lucena, quando foi questionada, né, a capacidade de empreender do jovem Jair Renan. Mas não foi só isso. O Bolsonaro é democrático na proteção dos filhos. Bacana. O relatório também dá conta de que os servidores da ABIN, que foram presos ontem, o Marcelo Bormevé e o Giancarlo Rodrigues, estavam agindo clandestinamente, tentando achar podres de auditores da Receita Federal que eram responsáveis pelas investigações sobre as finanças do senador Flávio Bolsonaro. Que é o da rachadinha. A tal da rachadinha, tem a história da mansão que ele quitou. Loja de chocolate. A loja de chocolates, o Fabrício Queiroz, enfim, é muita coisa. E isso é só o extra,
Porque a gente ainda nem falou sobre a gravidade que é você espionar parlamentares, ministros do Supremo, enfim, é muito surreal, né? E aí a gente tem que lembrar de uma figura importantíssima, que era quem? Delegado Ramagem. Delegado poderoso Ramagem. Chefão da ABIN na época, essa pessoa aí. Esse aí, amigo, aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro. Pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Apesar de não chegar nem perto da intenção de voto do primeiro colocado, Mas Eduardo tá Paes, lá. ele tá ali em segundo, né? Muito provavelmente não vai nem ter segundo turno. Mas o delegado Ramagem, que vocês estavam vendo aí na tela, era o chefão da ABIN. E a expressão poderoso chefão da ABIN é perfeita, porque aparentemente a coisa era mesmo uma organização criminosa. Tinham tornado essa autarquia numa organização criminosa. Para começo de conversa, os 2 presos da ABIN, que foram presos ontem, estão muito relacionados ao Ramagem. O Giancarlo Rodrigues era subordinado do Marcelo Bormevé, que, por sua vez, era o homem de confiança do Ramagem, que hoje é deputado federal eleito pelo PL. Tem muita coisa sobre sigilo ainda, como um vídeo de uma reunião em que Ramagem teria dito que precisava tomar medidas para anular a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Também tem mensagem num grupo de WhatsApp chamado Grupo dos Loucos, que certamente foi nomeado num evidente lapso de lucidez dessa galera. Muito. Né? Enfim, tem muita coisa ainda para sair. A operação começou ontem. Não, quarta-feira. Começou quarta-feira. Então, obviamente, que a gente vai sempre trazer aqui os desdobramentos, porque essa operação, ela parece estar sempre a 2 passos de atingir em cheio o ex-presidente Bolsonaro. Fazendo Matrix, né? Sempre, né? Nossa. É o filho, é o assessor, gente. é o melhor amigo. E os torcedores, sabe, tem que ter muita paciência, porque o Bolsonaro em si, nessa investigação, ele não tá diretamente ligado, né? Apesar da galera das redes sociais, prende agora, não vai. Então, e aí? Dessa vez, essa turma emocionada, ela pode ser que venha a ter razão. Porque é o seguinte, o Bolsonaro em si não está sendo investigado nesse caso. Mas a Polícia Federal pediu para o ministro Alexandre o compartilhamento de provas produzidas em 3 outras investigações que se converteram numa verdadeira dor de cabeça para o ex-presidente. São os inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro e o das milícias digitais. Que tem muita relação aí com esse. E o Alexandre acolheu essa solicitação porque os investigadores da PF apontam uma conexão entre todos esses inquéritos e o caso da ABIN Paralelo. Porque é óbvio que se eles investigavam a galera, toda a investigação, tudo que saía, fomentava toda e qualquer outra ação, tanto de fake news, quanto milícia digital. Porque, como a gente falou no início desse assunto, o que está sendo investigado não é só a espionagem, mas também um núcleo responsável por criar e divulgar amplamente fake news obtidas ou criadas a partir do que se consumia de informação roubada das pessoas. Então vamos supor assim, gente, para ficar bem claro para vocês. Eu tô aqui, tenho a ABIN paralela e eu mando investigar a Manuela e Gabriel. Aí eu descubro que no grupo deles de WhatsApp sobre o 18+, o programa que só eles dois fazem juntos. Ela morre juntinhos. Jamais, gente. Eles mencionaram que a roupa que eu tava usando era feia. Aí eu falo, não, que a roupa que a minha amiga tava usando era feia. Aí eu falava, opa! Aí eu pegava essa informação, jogava para um grupo e falava assim, parece que Gabriel e Manu estão falando que a roupa da minha amiga é feia. E aí disseminava-se nas redes sociais essa informação para que a minha amiga ficasse sabendo e mais todo mundo, porque o objetivo deles é manchar a minha amiga. Que eles estão com raiva dela, entendeu? É isso. Então, no fim do dia, de acordo com a Polícia Federal, essas ações clandestinas da ABIN, elas ficam ali no nexo causal dos delitos que culminaram na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que foi aquele 8 de janeiro inesquecível. E o mais grave de tudo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, endossa essa tese.
Então, o que a gente está vendo agora, nesse momento, é o cerco se fechando no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao menos no entorno, né? Na Sim. turma, na enturragem. O Gleison está aqui falando, vocês esqueceram do Reinaldo Azevedo, que também foi espionado. Ontem. Mas assim, Gleison, a gente está falando dos nomes que foram divulgados na imprensa, tá? A página do relatório inteiro eu realmente não vi, a gente não viu, a nossa São equipe muitas, de 5 pessoas não ia dar conta de ver além de tudo esse relatório, mas assim, só da gente ter uma ideia de que envolve jornalista, de que envolve político, de que envolve tanto parlamentar quanto integrante do judiciário e servidores, só isso aí já é grave o suficiente. Daqui a pouco aparece... Por exemplo, numa página eu vi o nome do Alexandre Frota, em outra não. Tem todo tipo de gente. O negócio eles investigavam qualquer pessoa que poderia ou prejudicá-los de alguma forma ou gerar buzz para falar mal, para tentar crescer a difusão de informação no núcleo deles. É isso. Entendeu? E assim... Uma última coisa, só para a gente encerrar esse assunto, o comentário do Eric Soares, eu acho que vale a pena dizer em voz alta. Vale lembrar que os servidores que não participaram do esquema, mas que sabiam do que estava acontecendo, podem responder por prevaricação. Ah, claro. Porque sabiam. Prevaricação é o quê? Você, como funcionário público, você sabe que uma coisa errada está acontecendo e você se cala, em vez de você denunciar aquela situação. Então, e o Eric fala, será que o Bolsonaro usou a ABIN para descobrir o que era Golden Shower? É possível. Viu num grupo de Zap, falou, o que é Golden Shower? Não, será que foi imagens? Em nome da boa informação, o Luciano Oliva que falou, me perdi quando o Gabriel falou difícil. Nexo causal dos movimentos que culminaram. De fato, eu odeio juridiquês, odeio, mas como é um assunto delicado, eu também não quis mudar o que a própria Polícia Federal quis dizer. Eu quis dizer, não, disse. Mas o que ela quis dizer é que existe inequivocadamente uma relação entre essa história da ABIN paralela e os eventos do 8 de janeiro. É basicamente Nexo causal isso. É isso. A correlação de causas. Tem uma ligação, né, no sentido das duas isso. coisas.